Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios capítulo 6, o verso 1. Depois nós leremos outros versículos. Gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta e acompanhassem na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler alguns versículos e também capítulo 6 aqui até o verso 10. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nossa igreja está completando 39 anos. A organização foi no dia 23 de fevereiro de 1985. Lembrando que o trabalho já existia por mais de 25 anos como congregação. Então dá um total de quase 65 anos. Nós somos felizes, estamos felizes por sermos essa igreja hoje, por podermos louvar o Senhor e ser cooperadores com Ele aqui neste lugar. Quanto ao passado, o passado não pode ser mudado, né? A história, ela pode ser lembrada, e sempre quando nós olhamos para o passado, também a gente não deve olhar só as coisas boas, como um historiador que quer só contar as coisas boas, mas também não ser aquele pessimista que só olha os problemas. Nós olhamos para trás, damos glórias a Deus pelas bênçãos, por tantas coisas que já aconteceram, e cada irmão aqui tem uma pequena parte dessa história, né? Com certeza tem alguns que têm muito mais do que outros. Mas também nós podemos aprender com os erros do passado, olhando para aquilo que foi, para aquilo que não foi muito bom, e principalmente no que se refere a servirmos a igreja, a estarmos assim dispostos a trabalhar para o Senhor. E nós temos então, nesses dias, peço aos irmãos que pensem nisso. A gente sempre entende que data comemorativa, ela não resolve as coisas, mas se elas existem, elas têm no mínimo um propósito, para nos fazer meditar a respeito de algum assunto, seja o nosso aniversário, seja Natal, Páscoa, Ano Novo. E nós temos aí essa semana, vamos no dia 25, no próximo domingo, também receber o pastor Fernando aqui. E temos a oportunidade de refletir sobre o meu papel nessa igreja. Porque o aniversário da igreja é o nosso aniversário como membros da igreja. E o que eu devo pensar é o que eu posso, como membro dessa igreja, oferecer. E mesmo se você não for membro dessa igreja, o que você pode oferecer, servir a Deus na sua igreja, e os riscos que você corre, que você deve evitar, os problemas que você deve evitar, para que sirva ao Senhor em primeiro lugar. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Capítulo 5 e 6 de 2 Coríntios, eu creio que é um ótimo exemplo para nós no que se refere ao trabalho do Senhor. Há algumas coisas que Paulo fala a respeito do trabalho do Senhor. E aqui já ele fala, né? Não recebais em vão a graça de Deus. Nós, olhando aqui para esse texto, nós lemos aqui no capítulo 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Essa graça, esse amor de Cristo nos constrange a servi-lo, a trabalhar para o Senhor, a ser uma bênção no trabalho do Senhor.
E isso é muito importante para nós. Não devemos receber, digamos assim, esta graça em vão. Mas se a gente observar aqui o capítulo 5, a gente vai perceber um pouquinho da história, como que Paulo chegou nesse 6:1. Lá no capítulo 5, verso 1, ele já está falando a respeito de uma bênção grandiosa, que nós temos da parte de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Ele fala, olha, quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele não está falando a respeito da casa que está antiga, que tem rachaduras. Ele está falando de nós, nosso corpo, que vai se desfazer. Mas nós temos essa promessa e temos essa esperança, confiados em Jesus, que maior do que esta casa terrena é a casa que nós temos nos céus. E mais uma vez, não é a casa no sentido do lugar, mas principalmente o nosso corpo transformado, uma nova vida que nós teremos, uma vida gloriosa com o Senhor. E aí ele diz que nós aqui gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Falamos quarta-feira, hoje de manhã, esse texto novamente veio falar conosco, como a palavra de Deus diz que a vida nesse mundo, ela tem as suas limitações, e principalmente quando a gente fala de limitação, nós não estamos falando de limitação financeira ou limitação intelectual, mas estamos falando de limitação moral, espiritual, e mais do que qualquer outra limitação, essa nos abate. Porque não tem ar-condicionado, liga um ventilador, ou sai lá fora, não tem um tipo de comida, come outra. Nós podemos driblar algumas das dificuldades, mas a gente pode ter todos os recursos desse mundo e vivendo sem Jesus, há um vazio imenso, há uma tristeza imensa no coração. Então ele fala que nós gememos, nós passamos por momentos difíceis. No verso 5, acompanhem na sua Bíblia, 2 Coríntios 5:5. Aqui nós percebemos ele mais uma vez falando a respeito do amor de Deus. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Verso 14, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, então ligando, o verso 1, que está falando que nós temos uma casa preparada. Verso 5, quem preparou isso foi o nosso próprio Deus. E aqui diz, o amor de Cristo nos constrange no verso 14. Verso 15, ele morreu por nós, por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós percebemos aqui, ele nos preparando, mostrando, argumentando, nos motivando, para que lembremos que a nossa vida tem um propósito maior, de gratidão, de serviço a Deus. Verso 18, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? É um poder sobrenatural para a gente salvar as pessoas. O ministério da reconciliação é a pregação do Evangelho. Esse Evangelho que nós recebemos, no qual nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós também temos para anunciar aos outros, para pregar aos outros. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos reconciliou
perdoando os nossos pecados, e nos confiou esta palavra, para que anunciemos que Jesus vem nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos representantes do Senhor. E aí entramos então no texto, na qualidade de cooperadores. Que bênçãos! Somos voluntários de Deus, cooperadores, podemos trabalhar na obra de Deus. Não trabalhar simplesmente para Deus, mas trabalhar com Deus, cooperadores com Ele. Que privilégio! Sabe que a gente muitas vezes faz distinção, né? Com esse eu trabalho, com esse eu não trabalho. Às vezes a gente fala, mas naquela igreja eu vou, naquela outra eu não vou. A gente faz distinção. E aqui é um trabalho voluntário, abençoado. E quando a gente fala sobre trabalho voluntário, às vezes a gente tem uns problemas para pensar, para meditar. O que se diz a respeito da palavra voluntário? Parece que voluntário é eu faço se eu quero, ou faço se eu não quero. Quando eu quero, onde, com quem eu quero. E trabalho na igreja é difícil, né, irmãos? Como você vai cobrar a assiduidade de um professor de escola dominical? É voluntário. Como você vai cobrar a frequência de um membro na igreja? Você tem que vir tal dia. Ele é livre. E aí a gente entra num tema que eu não quero que seja polêmico, eu não estou acusando nem lembrando de ninguém aqui. Entra num tema que muitas vezes a gente tem disposição para alguns tipos de situações, de trabalhos, e outros não. Às vezes até para coisas do mundo. Por exemplo, quando se abriu vagas para voluntários da Olimpíada no site, o site ficou congestionado, porque todo mundo queria ser voluntário, todo mundo queria estar lá na Olimpíada, todo mundo queria estar perto lá do seu ídolo. E talvez se a gente tiver um culto, uma pregação aqui na cidade de Itapeva, que envolva todas as igrejas, e de repente vem um pregador famoso, uma banda gospel maravilhosa, e fala, nós precisamos de 100 voluntários. Em meia hora já tem os 100 voluntários. E a gente percebe que muitas vezes a gente esquece que nós somos voluntários para Cristo, e que nós precisamos nem ser convidados, porque eu acho que essa palavra voluntário ficou deturpada aqui. Voluntário é voluntário, nem precisa ser convidado. Ele se oferece, ele percebe uma necessidade. Se nós estamos aqui, começa a chover, começa a pingar ali, um voluntário vai levantar e vai fechar a janela. Não há necessidade de se chamar alguém. Quando nós olhamos na igreja as dificuldades, as necessidades da igreja, seja financeiras, sejam em qualquer área, nós como voluntários devemos nos levantar para servir a Deus, para trabalhar a Deus. Então, irmãos, a gente percebe aqui muitos argumentos que falam a respeito de que nós somos, vamos usar a palavra, devedores, e que nós temos de ser cooperadores, servos, porque um verdadeiro cristão, ele é um verdadeiro servo de Deus. E o texto diz, eu te ouvi, eu te socorri, e agora, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Capítulo 6, verso 2. Quando ele fala o dia da salvação, ele está falando o dia da pregação, do anúncio. É tempo de se plantar, de se semear o evangelho, semear a palavra, porque é agora ou nunca. Jesus vai voltar e depois não vai ser mais tempo de pregar. Depois você vai ficar velho, fraco, e você não vai poder mais fazer as mesmas coisas, as mesmas tarefas que fazia antes.
O tempo que nós temos, somos Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá. O tempo que nós temos é hoje. A oportunidade de nós participarmos, de convidarmos as pessoas, de compartilharmos convites, né, que eu falei hoje cedo, do aniversário da igreja, ou qualquer outra coisa, de tomarmos a igreja como a nossa casa, e na qual nós somos cooperadores com Ele. Olha o privilégio, você não é cooperador com o pastor, você não é cooperador com o grupo, o ministério tal, cooperador com o presbítero tal. Também somos, né, irmãos? Porque se a igreja nos deu líderes, nós temos que abençoar esses líderes quando eles nos chamam para alguma tarefa, cooperar com Ele, mas sabendo que nós estamos cooperando com Cristo. Em primeiro lugar, cooperando com Cristo, com Deus, servindo a Deus. E Ele disse, né, nós somos cooperadores. Chegou o dia da salvação. E aqui, irmãos, do versículo 3 até o versículo 10, tem cerca de 27, 28 pontos aqui, que com certeza nós não vamos falá-los, mas é um objeto de estudo para os irmãos. Mas olha o começo, a gente vai ver aqui um pouquinho do começo e do fim. O começo diz: não dando nenhum de nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O alerta maior aqui, irmãos, nós somos cooperadores, e aí nós devemos lembrar que nós devemos dar testemunho na nossa vida. Por quê? Porque se nós somos cooperadores da igreja, e de repente nós damos um mau testemunho, eles não vão falar de você, eles não vão falar da sua família, eles vão falar da igreja. O pastor representa a igreja. O dia que ele faz alguma coisa errada lá na cidade, na loja, ou seja onde for, eles vão falar, o Herbert? Não, eles vão falar, o pastor da igreja do Jardim Maringá fez isso. Ah, aquele presbítero lá da igreja tal. E a gente pensa que as pessoas não nos conhecem? Conhecem sim. A gente pensa até que as pessoas, o crente de agente secreto, não. Nessa hora todo mundo descobre qual é a nossa igreja, qual é a nossa função. Ah, aquele lá, ele prega, aquele lá canta, aquele lá faz isso, aquele lá é diácono da igreja. Olha onde que está, olha o que está fazendo. E nós então precisamos olhar para esse texto, né? E Paulo não estava preocupado com o nome dele, mas estava preocupado com o ministério. E por isso ele diz que não deveríamos dar motivo de escândalo. Fazemos essas coisas como servos de Deus. Olha o verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência. Na linguagem Nova Versão Transformadora, diz: em tudo que fazemos, mostramos que somos servos de Deus. Mostramos que somos servos de Deus, suportando pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Então, se há um chamado para o trabalhador voluntário de Cristo, para aquele cooperador de Cristo, se há o chamado que nós acabamos de dizer do testemunho, esse segundo chamado aqui é o da paciência. Chamados para servir a Cristo, e nós mostramos que somos servos verdadeiros de Cristo quando suportamos pacientemente. Mais uma vez, irmãos, eu não quero aqui, trazer uma palavra negativa, mas a ideia aqui é exatamente isso. Para servir a Deus, a gente tem que ter muita paciência, porque são muitas pessoas que pensam diferente, que gostam de coisas diferentes, e que agem diferentes e nem sempre estão erradas, porque cada uma às vezes está trabalhando de uma forma, e quando não há, digamos assim, uma adequação, né? Quando não há uma ligação, ou quando às vezes um nem sabe o que o outro está pensando, aí nós vamos ter dificuldades. E a gente tem muitas vezes dificuldades em ser liderado. Então,
Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer fazer a coisa do jeito que acha. E aí cada um puxa para um lado. Mas a gente tem que ter paciência. Todos nós precisamos ter paciência para servirmos essa causa de Cristo. Paulo aqui ele está falando algo baseado na sua experiência de ministério. Ele aprendeu com o passado. E quando eu falo passado, não estou falando passado de 60 anos atrás da igreja, porque isso poucos vão lembrar. O passado pode ser a semana passada, pode ser o mês passado. Aprendemos com o passado e agora vamos fazer melhor. Vamos seguir em frente. Eu disse algumas vezes aqui que muitas vezes nós estamos vivendo numa sociedade tão egoísta que cada um pensa em si mesmo, e às vezes nós estamos vivendo em muita aflição, porque nós não queremos ser contrariados, nós não queremos ouvir uma posição contrária, mas nós temos que ter humildade e muita paciência. E aí veio uma palavra para resumir o que é paciência. A palavra que veio à minha mente é amor. Ser paciente é demonstrar amor. Sabe por que a gente não tem paciência? Não é porque o erro do outro foi grande. Não é porque aquilo que aquela pessoa fez merece realmente a nossa braveza. Não, é porque nós não temos amor. Duro isso, mas é verdade. Pense você como mãe. Lembra do seu filho dando birra, batendo tudo lá, gritando? Você pega e fala, vou desistir. Não vou educar mais, não vou cuidar mais, não vou dar comida para essa criança não. Entrega? Não. Por que você não faz isso? Porque você tem amor. E o amor traz paciência. Mesmo ele não dormindo, mesmo ele dando muito trabalho, né? Mas quando a gente não tem amor, irmãos, a paciência é tão curtinha. Aí um olha e fala, você viu como ele me olhou? Pronto, arrumou uma confusão já. Como ele me olhou. Quando nós somos cooperadores, nós devemos ter muita paciência, demonstrar amor. Olha o que diz Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que palavra dura, mas é isso que a gente vê muitas vezes. Porque o que nos separa é falta de amor. Agora, não vamos achar o culpado aqui, quem que não amou quem, né? Mas muitas vezes, por que uma pessoa não fica na igreja, ela não se sente amada? Ou ela também não amou aquele lugar? Falta amor. E aí a gente percebe aqui essa lista enorme. A gente percebe que o texto fala sobre o cooperador com Cristo, cooperador com Deus, alguém que vence as limitações humanas, acontecimentos, sejam eles naturais, sejam eles de qualquer forma. Quantas limitações existem? E aqui ele fala, né? Aflições, privações, angústias, açoites. Existem limitações naturais, porque nós somos humanos, né? Fraquezas humanas. Existem limitações do próprio trabalho ou perseguições, dificuldades do próprio trabalho. As dificuldades no trabalho não é só a perseguição do irmão, mas as dificuldades em si de executar um trabalho. E nem sempre nós estamos dispostos a dedicar tempo, né, para esse serviço. Então, ser cooperador de Deus exige tempo, exige trabalho, exige disposição. Ele fala a respeito das tarefas, das dificuldades, das realizações, mas eu quero voltar aqui na parte final, quando ele fala que nós devemos, como cooperadores, não estar ligando para as críticas, ou para perseguições, ou até mesmo para a falta de consideração de alguém. Passagem, acredito que é muito conhecida a partir
do final do verso 8, como enganadores e sendo verdadeiros. Imagina o apóstolo Paulo pregando a verdade e ainda sendo perseguido. E às vezes a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa e alguém nos critica. E nós nos tornamos talvez o enganador ou o errado, mas nós somos verdadeiros, isso que importa. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Eu vou ser voluntário ali, ninguém vai nem ver. Lá na Olimpíada todo mundo vai me ver. Ou lá na palestra tal, todo mundo vai me ver. Desconhecidos, mas bem conhecidos. Eu participei de uma reunião, poucas pessoas ou com muitas. Quem que está me vendo, quem que reconhece quem eu sou, é o próprio Deus. Como se estivesse morrendo com tudo vivemos, né? Mesmo talvez em aquele momento que você não encontra disposição, em momentos que você acha que você está fazendo tudo errado, né? Mas a sinceridade, você está ali firme, provavelmente você está mais vivo do que outros, que aparentemente estão cheios de vida, mas estão mortos. Castigados, porém não mortos. Mesmo fracos, ainda não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. É interessante isso, né? Como que alguém entristecido está sempre alegre? Ou seja, mesmo passando por situações difíceis, que levam à tristeza, mas tem alegria no coração. Enfrentando dificuldades que poderiam estar te abatendo, mas mantendo a alegria. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Aqui não se preocupando consigo mesmo, mas em servir. Nada tendo, mas possuindo muito. Irmãos, é um privilégio servir. E a Bíblia fala em Atos 20, 35, que há maior felicidade em dar do que receber. Nós devemos, na nossa vida, estar dispostos a servir o nosso próximo, mas principalmente servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós estamos dispostos a servir as pessoas. Quero colocar aqui uma frase. O reverendo Wilson de Souza Lopes, ele escreveu o seguinte: Cristo nos salvou para servir, e é no seu serviço e no mundo perdido que nossos frutos se manifestam, não como resultado de nossos esforços, mas como consequência positiva da obra do Espírito Santo em nosso coração e nossa vida. Cristo nos salvou para servir. Servir com alegria foi o salmo que nós lemos no início desse culto. Não constrangidos, não porque somos obrigados ou porque alguém vai nos criticar se nós não participarmos, se nós não formos, mas servir com alegria, lembrando do privilégio que é estar com Cristo. Mais uma frase do reverendo Wilson que diz: há crentes que não compreendem o significado que tem o serviço cristão na igreja, chegando a existir os que aceitam o trabalho, que fazem como se fosse peso, carga ou dever. Deus nunca coloque ou deixe que o nosso coração seja amargurado dessa forma. Lembrando que é um privilégio servir. E um grande risco, né, irmãos? Vamos dizer assim, um grande pecado. Transformar privilégio em fardo. A pessoa, você transforma o privilégio de estar servindo em fardo. Você é convidado a dar uma aula, a pregar, a cantar, e aquilo parece que é um peso. Que Deus tire de nós isso. Que a gente sempre esteja pronto
para fazer as coisas do Senhor. Não estou dizendo que não tem uma data específica que você não pode. É claro, no momento que você não pode. Mas que a gente sempre tenha como prioridade as coisas de Deus. E quando chamados a fazer isso, nós fiquemos alegres, né? Alegres porque recebemos esse chamado. A última frase aqui também do reverendo Wilson: se o cristão aceitar o serviço na igreja, com esta compreensão, muita coisa muda logo. São desnecessários os apelos patéticos, que nem sempre têm resposta. Dispensam-se aspectos promocionais, que procuram despertar os crentes ao trabalho, que só aceitam como dever imposto. Então o que ele está falando? Se a gente entender que o trabalho de Deus é um privilégio honroso, e mesmo que haja dificuldades nesse serviço, e mesmo que haja crítica, perseguição, e a gente mantenha firme nesse trabalho, nós vamos, digamos aqui, como ele disse, evitar os desnecessários apelos patéticos. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, para que se faça uma obra de Deus, necessidade de muitos apelos, de quase que implorar, né? Para a pessoa realizar a obra de Deus. Se a gente descobrir como é privilégio, nós teremos disposição, como eu falei há pouco, o voluntário que nem precisa ser chamado. Essa semana nós lemos, né, quem está acompanhando a leitura da Bíblia em um ano, aquela parte da passagem que diz que as ofertas foram tantas que um momento chegou e disse: bom, vamos parar de ofertar. Quando a gente está numa igreja e todo mundo quer servir, né? Tem um momento que você vai falar: olha, agora é um momentinho que a gente tem que aguardar uma vaga, porque tem muita gente servindo, né? Tem muita gente ajudando. E ele diz aqui também sobre dispensar os aspectos promocionais. Eu entendo que ele está falando a respeito de quase que você tentar convencer alguém a fazer as coisas de Deus, dando brindes para essa pessoa, conferindo a ela que vai ser muito bom, porque vai ter isso, vai ter aquilo. Vocês já viram propagandas de eventos? Primeira coisa que você vai olhar é quem é o preletor, qual é a banda, que lugar que é. Aí você já vai: nossa, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Nossa, vai ser naquela igreja linda lá que tem fumaça e jogo de luz. Vai ser naquele lugar. Aí você vai: esse evento vai ser bom. Então, quantas vezes a gente, se a gente entender o privilégio de servir a Deus em qualquer lugar, e principalmente na nossa igreja, né, a gente vai dispensar esse aspecto promocional. Eu vou participar porque é muito bom estar na presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, estudar a Bíblia. Há muito trabalho a ser feito, muitos homens e mulheres vivendo nas trevas. Jesus veio para servir, Ele é a luz do mundo. Nós servimos aquele que veio para servir. Nós devemos refletir a sua luz. Há muito trabalho, mas o maior apelo que nós temos aqui é o chamado de Deus. Eis o dia da salvação. Então, como um exército, que Deus coloque no nosso coração esse desejo de lutar, de trabalhar, de vencer as barreiras, de vencer o desânimo, de vencer até mesmo a contrariedade, né, de alguns líderes que pecam, que erram, que não sabem talvez liderar como deveria, de algumas pessoas que talvez querem ajudar e estão atrapalhando, mas que a gente possa sempre ter como alvo que a igreja está aqui para servir a Deus. E eu sou um abençoado cooperador com Cristo, cooperador da palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus.
Peço que você faça essa oração, pedindo para que Deus te use no trabalho dele. Se você é membro desta igreja, que você possa responder o chamado do Senhor para se dedicar mais a esse trabalho. Talvez você não é membro dessa igreja, que Deus possa tocar no seu coração para você participar aqui ou em outro lugar, servindo ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de sermos cooperadores, ó Deus, mesmo pecadores, o Senhor nos reconciliou para que nós pudéssemos levar a palavra de reconciliação. O Senhor perdoou os nossos pecados, para que pudéssemos anunciar este perdão, ó Deus. Ó Deus querido, que o Senhor nos ajude, porque o tempo se abrevia. Hoje é o dia da salvação. A igreja está, ó Deus, aqui, neste bairro, ó Deus, por tantos anos, e precisa cumprir a sua missão ainda que não foi completa. Que o Senhor Deus nos abençoe, ó Pai, lembrando-nos desse privilégio, que hoje nós somos esta igreja. Nós escreveremos a história daqui para frente, nos próximos dias, e que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, para que nós estejamos olhando para Ti, para o Teu trabalho, menos para nós mesmos, menos para o que vão pensar de nós, o quanto vão criticar, seja a partir do pastor ou qualquer um, ó Deus, que não esteja pensando em si mesmo, mas que possa servir ao Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado por esse privilégio, por esse momento que o Senhor nos deu nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.